Sou Jéssica Alves, sou médica formada pela Federal, sou pediatra formada pela Federal, sou mestranda atualmente pela UFPA, fiz cardiologia pediátrica aqui no Hospital de Clínicas do Estado do Pará, sou titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ainda não sou titulada pela de Cardiologia Pediátrica, porque eu formei em Cardiologia Pediátrica agora em fevereiro, então eu tenho menos de 6 meses de cardiologista pediátrica, e só vai ter prova agora em novembro, então ainda não tenho esse título. E sou docente do curso de Medicina da FAMAS e do CESUPA. Vamos começar. Cardiopatia congênita, o que é? Alguém tem alguma noção do que é cardiopatia congênita? Alguém já se perguntou o que é a cardiopatia congênita? Algum de vocês sabe dizer ou chutar o que é o termo cardiopatia congênita? Professora, é a Marcela. Pelo nome, né, dá para a gente deduzir que são, até pela sua especialização, né, que são as crianças que nascem com algum tipo de alteração no sistema cardiovascular, né? Elas já nascem. Isso, exatamente. Então, nasceu com problema no coração, certo? Então, essa é a definição, a melhor definição de cardiopatia congênita. Essa é a malformação anatômica congênita mais comum do mundo. Toda e qualquer criança que nascer com uma malformação congênita, muito provavelmente, falando de epidemiologia, de números, é muito mais fácil ela ter uma malformação cardíaca do que uma malformação em qualquer outro órgão. É mais comum do que malformação do sistema nervoso central, malformação renal, malformação intestinal, malformação óssea, qualquer tipo de malformação aparece muito menos em incidência no mundo do que a malformação anatômica cardíaca, certo? Ela acontece ali no momento da formação. Então, lembrem, não sei se vocês já tiveram aula sobre embriologia, acho que a maioria já teve, não sei se na faculdade de vocês veem a embriologia dessa forma, né? A embriologia por sistemas. E aqui nós temos uma fotinho esquemática sobre a embriologia cardíaca. Então, nesse momento aqui, olha aqui, atenção para isso. Olha quando é que começa a formação do coração. 21 dias de vida, 3 semanas de gestação. Às vezes essa mulher ainda nem atrasou a menstruação, nem sabe que está grávida e o coração do bebê dela já está se formando. Então, nesse período em que as estruturas fetais estão torcendo, girando, se formando, septando, esse aqui é o momento de surgimento da cardiopatia congênita. Então, ela é muito precoce. Normalmente, nós temos a formação completa do coração de 3 a 8 semanas gestacionais. Então, pensem o quanto isso é precoce. Pensem naquela mãe que só começa a atrasar a menstruação depois de 1 mês. Né? Então, essa mãe que já está suspeitando da gravidez por conta de atraso menstrual, ela já está no mínimo com 4 semanas. O coração do bebê dela já está quase formado, né? Já está em caminho de ser formado. E essa mãe seguiu fazendo tudo o que ela fazia durante a vida dela, bebendo, às vezes fumando, usando algum tipo de droga ou medicamentos, sem saber que estava grávida e o coração já se formando. Olha o problema que nós temos. Lembrando que com 22 a 23 dias de gestação, ou seja, menos de 1 mês, esse nosso bebê já tem batimento cardiofetal, certo? Então, esse coração já bate antes do 1º mês de gestação. Quais são os principais fatores de risco? Então, o que é importante da gente perguntar na anamnese dessa nossa paciente para saber se aquilo pode evoluir ou não com uma cardiopatia congênita. Infecções, então questionar se essa mãe durante a gravidez, o bebê já nasceu, ou então o bebê ainda está na barriga e você está fazendo ali, como pediatra, está fazendo a consulta pré-natal. Questionar se essa mulher teve infecções, então perguntar se teve febre, se teve manchas no corpo, se fez rash, se teve qualquer tipo de infecção, pensando principalmente em vírus teratogênicos, citomegalovirose, rubéola, herpes, coxsackie, HIV, que são vírus teratogênicos no início da gestação, então que alteram a formação do coração, e que também são vírus
miocardiopáticos, melhor dizendo, lá no final da gestação. Então, a mulher não teve essas infecções lá no começo da gravidez, mas no final ela acabou que adquiriu um Coxsackie, adquiriu uma herpes, uma rubéola. Aí não tem problema nenhum para o coração desse bebê. Tem sim. Esse bebê não vai ter malformação anatômica, mas ele muito provavelmente vai ter malformação, vai ter disfunção, vai ser disfuncional. Então, esse coração vai estar mais dilatado, vai estar gasto, vai estar com disfunção, vai estar um coração fraco, que é o que a gente chama de miocardiopatias, certo? Então, tanto no início quanto no final da gestação, o questionamento sobre presença de infecções é muito importante. Além disso, presença de anormalidades cromossômicas. Toda e qualquer síndrome precisa de investigação de cardiopatia. Ah, Jéssica, mas até síndrome de George, síndrome velocardiofacial, síndrome, sei lá, qualquer tipo de síndrome, você vai investigar o coração desse bebê. Pode ser que ele não tenha cardiopatia? Pode, a maioria realmente não tem. Mas existe uma relação direta entre o aparecimento de síndrome e o aparecimento de cardiopatia congênita. Quais são as principais? Síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Patau e síndrome de Williams. São síndromes clássicas de cardiopatia. Lembrando que dessas, a mais importante é a síndrome de Down. Então, metade das crianças com síndrome de Down vão ter cardiopatia, tá? Isso não é um número pequeno. Então, você tem muitos pacientes com a presença de síndrome de Down e desses pacientes, a metade vai ser cardiopata. É necessário investigar? Sempre, tá? Então, sempre você vai investigar um paciente que nasceu com síndrome, se ele tem ou não cardiopatia, tendo sintomas ou não. Presença de doenças maternas. Quais são as doenças que me direcionam para a malformação cardíaca? Diabetes mellitus gestacional, que está muito bem relacionada à transposição de grandes artérias, e lúpus. O lúpus está bem associado a bloqueio atrioventricular. Então, aquele bebê que tem um coração que bate o átrio numa frequência e o ventrículo em outra frequência. É o bebê que, quando nascer, vai precisar botar marca-passo. Então, toda mulher lúpica que engravida, esse bebê precisa ser triado, investigado para malformações congênitas, tanto estruturais, do que eu digo assim, de malformações anatômicas, quanto de malformações de tecido de condução. Então, tanto a eletricidade pode ser errada, quanto a força, quanto o fluxo de sangue, tá? O álcool também é uma droga teratogênica. O uso de medicamentos específicos. Aí, quando a gente fala de uso de medicamentos, às vezes a mãe não sabe muito bem te dizer, não, doutora, eu não sei se eu usei algum remédio. Aí a gente pergunta, mas a senhora tem pressão alta? A senhora tem diabetes? Ah, tenho. Se tem, muito provavelmente durante a gestação tratou. E aí a gente vai tentar fazer o questionário desses medicamentos que essa mãe fez. Anfetaminas, fenitoína, ácido valproico, então mãe com convulsão, com epilepsia pré-parto, que tenha feito medicamentos anticonvulsivantes, IECA e BRA, atenção, meninos, quando a gente roda na cardiologia lá dos adultos, doutora Beth, doutor Vitor, a gente vai ouvir falar que IECA e BRA é a primeira escolha para todos os pacientes, e de fato exceto para mulheres no período fértil que querem engravidar, que não estejam tomando anticoncepcional, porque o IECA e o BRA, que é o captopril e a losartana, eles são extremamente teratogênicos, tá? Lítio, ácido retinóico, estrógeno, progesterona, então todos esses medicamentos são medicamentos teratogênicos que podem alterar a conformação do coração e trazer uma cardiopatia congênita para a gente. Apesar disso, apesar de todos esses fatores de risco que eu dei para vocês, existe de 100% das cardiopatias que nascem, apenas 10% tem algum fator de risco. Os outros 90% não tem absolutamente nenhum fator de risco. A gente não encontra nessa mãe infecção, não encontra uso de medicamento, não encontra doença, nunca bebeu, nunca fumou, a criança não tem cromossomopatia, então não se apeguem exclusivamente aos fatores de risco. Eles são importantes para confirmar o nosso diagnóstico, mas eles não trazem uma exclusividade para essas cardiopatias. Então, 90% das crianças que nascem com cardiopatia nascem sem nenhum desses fatores de risco, tá? Nasceu o nosso bebê,
E agora a gente precisa entender como é que a gente vai suspeitar da cardiopatia congênita. Como? Quais são os principais sinais e sintomas que nos direcionam para pensar que aquela criança pode ter uma cardiopatia congênita? Cianose, cansaço aos esforços. Lembra que cada criança, cada faixa etária, tem o seu tipo de cansaço aos esforços. Se eu tenho um bebê, um RN, que só mama, por exemplo, um recém-nascido que só mama, qual é o tipo de cansaço aos esforços que eu vou perceber nesse bebê? Cansaço ao mamar. Ou é aquele bebê que quando mama, cansa para 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 respirar. Mama, para respirar. Mama, para respirar. Como é que eu percebo um cansaço aos esforços de um bebê de 1 ano, por exemplo? É aquele bebê que quando está começando a andar, cansa demais, só de tentar andar. Às vezes ele até atrasa um pouquinho a marcha, porque está deixando ele muito cansado. O sopro é quando a gente suspeita mais claramente, é o principal motivo de encaminhamento e de suspeita de cardiopatia congênita, né? Quando a gente encontra um sopro. Dor torácica, lembrem, dor torácica, alguém com dúvida? Tá bom. Lembrem, a dor torácica, ela é um sintoma muito típico de doença cardíaca no adulto, na criança não, tá? Então, a dor torácica, característica de doença cardíaca no adulto, é a dor isquêmica. Criança não infarta, tá bom? A única criança que pode ter sinais de isquemia, sinais de infarto, é a criança que tem malformação de coronária. Então, a coronária pode estar saindo do lugar errado, pode estar saindo as duas juntas, aí essa criança pode sim ter sintomas de isquemia. Só que isso é raro. Por isso que a gente diz que dor torácica é um sintoma muito raro de origem cardíaca na infância, tá? É diferente do adulto. Hipertensão, então toda criança que precisa, que você avalia lá na consulta de pediatria, ou então o seu pediatra avalia essa criança e ela é hipertensa, é um sinal de cardiopatia congênita, ou, no mínimo, um sinal de que essa criança precisa ir no cardiopediatra, certo? Mas você precisa descartar cardiopatia congênita quando a criança é hipertensa. Palpação de pulsos, e não é só palpação de um pulso ou palpação de 2 pulsos de membros superiores. Toda criança que você vai examinar, fazer o exame físico cardiovascular, você precisa fazer palpação de pulso bilateral e superior e inferior. Então, sempre optar por palpar pulsos radiais e os pulsos pediosos, lá no dorso do pé, certo? É muito importante que você faça esse diferencial de pulso. Além disso, aquele bebê que não ganha peso. Ele não tem nenhum desses sintomas, mas é um bebê que come adequadamente e a mãe sempre tem a mesma queixa. Não ganha peso. Esse menino não engorda, esse menino não engorda. Come bem e não engorda, come bem e não engorda. Toda criança que não ganha peso é cardiopata? Não. Mas toda criança que não ganha peso precisa ser investigada a parte cardíaca, certo? Para que a gente afaste a nossa cardiopatia congênita. Professora? Oi. Só uma dúvida. A senhora falou sobre os pulsos. A senhora pode repetir a alteração? Ah, sim. O que a gente pode encontrar de alterado nos pulsos? Lembra que o sistema cardiovascular, ele é coração e artérias e veias, certo? Tanto a gente pode ter diferença de pulso de um membro para o outro, como, por exemplo, numa arterite de Takayasu, vou dar um exemplo grosseiro, né? Uma arterite de Takayasu, que é uma patologia reumatológica, mas que precisa fazer acompanhamento com o cardiologista também. Então, a gente pode ter essa diferença de pulso de um lado para o outro, e também pode ter diferença de pulso de membro superior para membro inferior, que é o caso das coarctações de aorta, em que o pulso é muito bem palpado em membros superiores, mas lá nos membros inferiores ele é fraquinho, fininho, porque a aorta dessa criança está apertadinha. Então, o pulso que é mandado para membros superiores é pelos vasos da base, não é pela aorta descendente. Então, como essa aorta descendente tá estreitinha, que é a coarctação, os pulsos lá embaixo são bem fininhos. Então, essas podem ser algumas alterações desses pulsos. Tá? Vou passar. Tá ok, professora. Obrigada. Só relembrando um pouquinho da nossa anatomia,
né? Anatomia e da nossa circulação, só para que vocês não fiquem perdidos, para que vocês consigam entender, e entendam, meninos, que essa daqui é a chave, é o segredo das cardiopatias congênitas, é você comer com farinha a anatomia do coração, certo? Então, você vai lanchar, almoçar e jantar a anatomia cardíaca todos os dias, e isso vai te fazer ter muita facilidade de entender sobre as cardiopatias congênitas. Então, vamos lá. O que nós temos aqui nesse coração? Temos aqui átrio direito, então todo o coração tem 4 câmaras, né? 4 câmaras internas. Quais são essas câmaras? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, certo? Essas câmaras se conectam entre si através de uma válvula. A válvula do lado direito chama válvula tricúspide, porque ela tem 3 cúspides ou 3 folhetos. Então, ela é conectada a 3 músculos de dentro do coração, que são chamados músculos papilares. A válvula que conecta o lado esquerdo, que é o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo, chama válvula mitral, tá? A válvula mitral é uma válvula que tem 2 cúspides, ou é válvula mitral, ou é válvula esquerda mesmo, que a gente chama. A válvula mitral tem 2 cúspides. Essas 2 cúspides, cada uma está ligada, ou cúspides ou folhetos, está ligada a um músculo papilar, certo? Conseguimos falar sobre as 4 câmaras de dentro do coração e as 2 válvulas que tem dentro do coração, que são as válvulas atrioventriculares, porque conectam átrios a ventrículos. Ótimo. Agora vamos falar sobre as grandes artérias e grandes veias. A veia cava inferior e a veia cava superior, olha como elas estão azulzinhas. Elas trazem sangue insaturado ou sangue venoso para dentro do coração direito, que é o átrio direito. Então, elas desembocam dentro do átrio direito. A veia cava inferior traz o sangue da parte inferior do corpo e a veia cava superior trazem o sangue... Espera aí, só me ajeitar aqui. Trazem o sangue da parte superior do corpo. Esse sangue desemboca dentro do átrio direito, tá? Então, essa daqui é a conexão venosa sistêmica. Então, as veias que vêm do sistema desembocam na veia cava superior, desembocam na veia cava inferior, e essas 2 grandes veias desembocam dentro do átrio direito, certo? Desse átrio direito, o sangue vai ser transferido para dentro do ventrículo direito, e do ventrículo direito ele vai ser ejetado na hora da sístole para a artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar também tem uma portinha, também tem uma válvula, que chama válvula pulmonar. E esse é o ciclo que o sangue venoso faz. Sangue venoso que vem sujo, né? Aquele sangue sujo, sem oxigênio, que já passou por todo o corpo, já oxigenou o corpo todo, agora está vindo só para sofrer de novo a oxigenação, é jogado no lado direito do nosso coração. O lado direito joga todo esse sangue para dentro do pulmão através da artéria pulmonar, que se divide em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita, joga esse sangue inteiro dentro do pulmão, o pulmão oxigena esse sangue, faz as trocas gasosas, entrega para esse sangue tudo o que ele precisa para levar para que o corpo seja oxigenado, e através de veias pulmonares, que são essas veias, que são um número de 4, tá aqui mais 2, o sangue que vem do pulmão vai desembocar dentro do átrio esquerdo, certo? Esse sangue que vai chegar dentro do átrio esquerdo é um sangue show, joia, vem um sangue cheio de oxigênio, vem um sangue rico em glicose, um sangue preparado para oxigenar e para fazer um metabolismo ótimo em todas as células do corpo. Como é que esse sangue vai fazer esse caminho? Essas veias pulmonares vão desembocar dentro do átrio esquerdo, que vai transferir o sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e, consequentemente, o ventrículo esquerdo vai ejetar o sangue para a aorta, que é o grande vaso que vai mandar sangue para todos os órgãos do sistema. A aorta também tem a sua válvula. A válvula da aorta chama válvula aórtica, certo?
Jéssica, mas eu não estou enxergando as coronárias aqui nessa figura. Realmente, nessa figura a gente não consegue enxergar direitinho as coronárias, mas elas estão bem aqui, ó. Elas ficam bem aqui no comecinho da aorta. Elas estão por trás, mas elas ficam no comecinho da aorta. Então, logo que o sangue é jogado do ventrículo esquerdo para dentro da aorta, os primeiros vasos que são nutridos por esse sangue são as coronárias, porque elas estão bem aqui embaixo. Aí, depois que esse sangue vai para tronco braquicefálico, artéria carótida esquerda e artéria subclave esquerda. E para baixo, na aorta descendente. Tudo certo até aqui, na anatomia? Professora, a senhora pode aproveitar essa imagem e mostrar para a gente os 4 focos, os do precórdio? Sim, claramente. Entende aqui para mim, olha, essa aqui é a posição que o coração está dentro do tórax, certo? Como essa é a posição do coração dentro do tórax, nós temos o externo bem aqui, tá? Então, tá aqui o osso externo do paciente, tá bem aqui, no centro dessa aorta com essa pulmonar. Bem aqui, que é a borda external esquerda, baixa, próximo do externo, a gente tem o foco tricúspide, que é onde está a válvula tricúspide. Mais aqui, lateralmente, nós temos o foco mitral, que é onde está a válvula mitral. Lembra que a borda external de esquerda alta é a válvula pulmonar. Então, aqui na lateral alta do externo, nós temos a válvula pulmonar, Jéssica. Mas essa válvula pulmonar, ela está mais aqui embaixo, ela não está aqui em cima. Mas é onde a gente consegue reverberar. Porque essa válvula, ela tá principalmente embaixo do externo. E quando você coloca o esteto em cima do externo, você não ouve direito, porque tem osso. Então, o local que você melhor ouve, essa válvula é aqui, na borda external esquerda alta. E a aorta, que é o foco aórtico, você vai ouvir no lado direito, em borda external direita alta. Ficou claro? Sim, professora. Aí eu lembro que tem mais um foco, né? Que é o acessório. Isso, é o foco acessório. Lembra que o acessório é entre o pulmonar e o tricúspide? Aqui o foco acessório. Ele dá exatamente na válvula aórtica. Por isso que é foco aórtico acessório. Uhum. Certo? Certo. Quando tiver uma figura, que bom que tu me lembraste sobre isso. Quando a gente falar alguma vez sobre focos, eu vou colocar exatamente essa figura do lado, para ficar bem clarinho para vocês aonde é que cada foco aparece. Apesar de não ser exatamente em cima da válvula, né, é onde a válvula reverbera melhor o seu som. Tá? Vamos lá. Ok, então essa é a anatomia, e aqui eu vou repetir para vocês a circulação que eu já falei. O que acontece nessa circulação? Olha o sangue sujo saindo de todas as células do corpo desse paciente e chegando na veia cava inferior, na veia cava superior, aqui no átrio direito. O sangue sujo que chegou no átrio direito vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai para tronco da pulmonar, artéria pulmonar, lá para dentro do pulmão, para sofrer oxigenação de novo. Dentro do pulmão, esse sangue vai receber todo o oxigênio, glicose, tudo que é de bom para esse sangue e vai ser mandado novamente para dentro do coração. Esse coração recebe através das veias pulmonares, que aqui ele relatou só com uma, mas são 4. A gente já viu aqui que são 4, essa aqui cai aqui dentro também. Então, cai através das veias pulmonares no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, a gente passa o sangue para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o sangue é ejetado para a aorta, onde vai oxigenar todos os demais órgãos, e depois que esses órgãos estiverem todos oxigenados, eles vão de novo mandar o sangue sujo para ser reoxigenado dentro do pulmão. Então, o coração é uma bomba, em que ele manda ou para o pulmão, ou uma hora para o pulmão, e depois para sistema, certo? Além disso, vamos tentar dar uma pincelada básica no que a gente enxerga no raio-x do nosso paciente, certo? Então, olhem aqui, traqueia do nosso paciente, veia cava superior, aqui na borda external, mais lateral direita, nossos hilos pulmonares, lembrando que o hilo vascular, o que é o hilo vascular? É aquela artéria pulmonar que se divide.
Lembra que a gente tem a artéria pulmonar bem aqui, e ela se divide em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Então, aquela massinha de mais branquinha que a gente enxerga no raio-x não é pneumonia. Aquilo é hilo pulmonar, certo? É o sangue chegando dentro do pulmão através de uma artéria calibrosa, que são as artérias pulmonares. Então, aqui nós temos a artéria pulmonar direita, aqui a artéria pulmonar esquerda. Olhem o posicionamento que o coração assume dentro do tórax. Então, esse coração, ele fica deitado sobre o seu ventrículo direito. Então, o ventrículo direito está aqui e o ventrículo direito está por cima, certo? Isso é muito importante para a gente entender aumento de câmaras depois, quando a gente for falando sobre isso. Aqui, no lado direito desse hemitórax, nós temos a parte do átrio direito. Em cima do ventrículo direito, nós temos ventrículo esquerdo. E o átrio esquerdo, que é a porção mais posterior do coração. Então, o átrio esquerdo está um pouquinho mais lá para trás, certo? E saindo de dentro desse coração, nós temos a aorta. Então, o primeiro botãozinho que a gente tem aqui no arco, que a gente chama de arco superior, se aparece, o primeiro botãozinho é a aorta. O segundo botãozinho é o tronco da artéria pulmonar. E o terceiro botãozinho mais embaixo, mais perto da área cardíaca, é o hilo pulmonar, certo? Então, sempre lembrar dessa ordem aqui, que nada mais é do que a anatomia do coração realmente. Então, por que é importante a gente saber essa imagem aqui? Lembra que quando a gente tem aumento de área cardíaca, o ideal é que a gente consiga definir qual é a câmara que está mais aumentada. Então, pensa comigo, se esse ventrículo esquerdo está aumentado, para onde está a ponta do coração? Aqui para baixo. Por quê? Porque se eu tenho dois ventrículos assim, e esse ventrículo começa a crescer, ele pesa sobre o ventrículo direito, certo? Então, aqui nós vamos ter um aumento de área de ventrículo esquerdo com a ponta mais para baixo. Ah, Jéssica, mas é uma patologia que tem aumento de ventrículo direito. Se eu tenho aumento de ventrículo direito, que é o ventrículo que está por baixo, o que acontece com essa área cardíaca? A ponta eleva, porque se é esse ventrículo que está aumentado, ele vai empurrar o ventrículo direito para cima. Então, uma das dicas para a gente saber é diferenciar aumento de câmara baseado em raio-x, olhando só para ventrículo, é o posicionamento da ponta. Se a ponta está mais para cima, igual uma botinha, como é no caso da tetralogia de Fallot, que depois eu vou mostrar para vocês, que aumenta muito o ventrículo direito, significa que é o ventrículo direito que está aumentado, já que é ele que está embaixo. Se essa ponta está afundada, mergulhada lá no diafragma desse paciente, às vezes a gente nem enxerga a ponta, provavelmente quem cresceu mais foi o ventrículo esquerdo, pesando o coração para baixo, certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, professora. Tá bom. Existem várias classificações de cardiopatias congênitas. A mais comum é a divisão entre cianogênica e acianogênica. Lembrando que as cardiopatias cianóticas ou cianogênicas, elas são minoria. Elas são só 25% de todas as cardiopatias encontradas. Aqui nós temos um bebê cianótico, que para você tirar sua dúvida se realmente aquele bebê é cianótico ou se aquilo... lembra dos recém-nascidos. Quando a gente vê um recém-nascido muito novinho, pode ser que ele tenha aquela marca equimótica por conta do circular de cordão. Ah, estou em dúvida, Jéssica, eu não sei se isso é cianose, eu não sei se isso é hematoma, né? Eu estou em dúvida, não sei. Como é que a gente vai diferenciar? Saturação. Não tem outra coisa para diferenciar cianose de roxura, de hematoma, de máscara equimótica. É só o saturímetro, tá? Professora, e aqui, a saturação do RN, ela é igual de um adulto? Exatamente igual a partir dos 5 minutos de vida. Antes dos 5 minutos de vida, essa criança pode saturar até 85, porque lembra que dentro da barriga, esse bebê saturava 60%. Esse era o máximo de saturação que ele tinha dentro da barriga. Então, quando ele nasce, ele vai passar por um processo de adaptação, de transição, que às vezes demora um pouquinho mais. Mas, normalmente, nos primeiros 5 a 10 minutos, esse bebê já tem que estar saturando normal.
Se não tiver, tem alguma coisa errada, tá? Depois disso, ele tem que saturar igual o adulto, acima de 95. Ok. Então, vamos começar as nossas cardiopatias. Vamos falar das nossas cardiopatias queridinhas, que são as mais comuns. Claro que a gente vai, ao longo do tempo, destinar uma aula exclusiva só para elas, falar sobre elas, desenhar sobre elas, que eu aprendi ao longo da minha caminhada na residência da cardiopediatria, que a forma mais fácil e mais simples que eu consegui para compreender a cardiopatia congênita foi desenhando. Desenhando feio, tudo bem, desenho feio, horrível, mas que eu consegui entender e que eu consegui fazer o caminho do sangue, com isso tudo simplificou na minha vida, tá? Então, a gente vai ter uma aula específica para cada uma dessas, a gente vai falar exaustivamente sobre essas cardiopatias, porque elas são as mais frequentes, mas hoje eu preciso pincelar para vocês, dar um geralzão sobre o que a gente vai encontrar, tá? Então, comunicação interventricular. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Olhem esse coração normalzinho, como eu mostrei para vocês. Veia cava chegando no átrio direito, válvula tricúspide desembocando no ventrículo direito jogando seu sangue para dentro da artéria pulmonar, ramos pulmonares para dentro do pulmão. Esse sangue volta oxigenado para dentro do átrio esquerdo, que desemboca no ventrículo esquerdo, que manda seu sangue oxigenado para dentro da aorta para oxigenar o seu sistema. Isso daqui é um coração normal. Como nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, esses átrios são divididos entre si por uma parede, senão esse sangue se misturava, certo? E esses ventrículos também são divididos por uma parede, senão esses sangues também se misturavam. Mas esse sangue não se mistura quando o coração é normal. Esse septo entre os átrios é o septo interatrial. E o septo entre os ventrículos é o septo interventricular, certo? Então, o que é uma comunicação interventricular? Comunicação interventricular é uma descontinuidade nesse septo interventricular. No popular, um buraco, tá? Então, esse septo interventricular, que deveria ser uma parede, que evita que os sangues se misturam, tem um buraco. Essa criança nasceu com um buraquinho, né, dentro do coração, e esse buraquinho se localiza no septo interventricular. É uma descontinuidade, é a cardiopatia mais comum. De 100% das cardiopatias, então, de 10 cardiopatas que nascem no mundo, 2 a 4 bebês vão ter CIV. Ela tem uma classificação, que é perimembranosa, muscular e justa arteriais. A gente vai conversar com calma sobre cada uma dessas classificações, para isso ficar mais claro para vocês. Mas, nesse momento, é importante só que vocês visualizem essa figura, tá? Esse aqui é o ventrículo direito, que a gente cortou. Tiramos o ventrículo direito e deixamos só o septo para a gente enxergar. E esse aqui é o septo interventricular, certo? Nesse septo interventricular, percebam que ele tem várias partes. Ele tem uma parte que é bem muscular, bem cheia de músculos, e se essa CIV, se essa descontinuidade, esse buraquinho existir nessa parte que tem muito músculo, ela é chamada de CIV muscular. Se essa CIV estiver muito próximo das válvulas semilunares, principalmente da válvula tricúspide, Jéssica, como é que a gente vai saber isso na clínica? Não sabe. A gente só sabe isso pelo ecocardiograma. É só o ecocardiograma que consegue mostrar exatamente a posição dessas CIVs para a gente, tá bom? Mas se ela estiver mais próximo da válvula, ela é uma CIV perimembranosa. E se ela estiver bem pertinho das grandes artérias, ou da válvula pulmonar, ou da válvula aórtica, ela é chamada de justa arterial, ou subarterial, certo? É só uma questão de localização. Claro que cada uma dessas tem um tipo de tratamento, mas a gente não vai conversar especificamente sobre isso hoje, tá? Mas é importante que vocês saibam que nós temos o septo interventricular, e esse septo tem várias porções. Ele tem a porção muscular, ele tem a porção que está abaixo das grandes artérias, e ele tem a porção que está abaixo das válvulas. E cada porção que aparecer um buraquinho, esse buraquinho tem um nome diferente. É tudo CIV, mas cada CIV tem seu nome diferente, dependendo da localização em que ela aparece, tá bom?
Quais são os sintomas e do que vai depender os sintomas dessa comunicação interventricular? Os principais sintomas são sintomas de hiperfluxo. Por quê, Jéssica? Por que essa criança tem hiperfluxo? Vamos pensar agora em pressão. Lembra que a pressão do ventrículo esquerdo é muito maior que a pressão do ventrículo direito, certo? Se eu tenho dois ambientes com pressões diferentes, qual é a lógica da física para esse sangue fluir? Ele vai fluir do ambiente que tem menos pressão para o que tem mais pressão, ou do ambiente que tem mais pressão para o que tem menos pressão? Que tem mais para o que tem menos. Com certeza, né? O sangue, ele procura o caminho mais fácil, e ele sempre vai procurar o caminho mais fácil. Pensa comigo, se aqui eu tenho uma pressão, vamos fazer hipóteses aqui de valores. Se aqui eu tenho uma pressão de 80 e aqui eu tenho uma pressão de 20, esse sangue vai ficar vindo do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito o tempo todo. Toda a sístole, uma parte do sangue que deveria ir para a aorta, vai para dentro do ventrículo direito. E esse ventrículo direito está mandando sangue para onde? Para dentro do pulmão. Se antes esse pulmão estava recebendo, vamos fazer chute de valores aqui. Se antes esse pulmão aqui, normal, estava recebendo 100 ml de sangue, agora ele vai continuar recebendo os 100 ml de sangue, mais a quantidade de sangue que vem daqui do ventrículo esquerdo. Então, digamos que agora ele recebe 150 ml de sangue. Por isso que tem muito sangue para dentro do pulmão, por isso que essa é uma cardiopatia que a gente chama de hiperfluxo pulmonar. Está chegando muito sangue para dentro do pulmão, porque existe um lado do coração que está jogando mais sangue para o lado direito, para esse sangue subir para o pulmão, certo? E quais são os sintomas que isso causa? O que isso causa nessa criança? Dispneia, óbvio. Um pulmão cheio de sangue, que está recebendo cada vez mais sangue, que precisa se desfazer daquele sangue e não tem para onde, porque quando ele joga devolve para o coração, tá chegando mais sangue, devolve para o coração, tá chegando mais sangue, então essa criança vai ter sinais de desconforto respiratório, vai ser um bebê mais cansado, vai ser um bebê com uma frequência respiratória mais aumentada. Além disso, infecções pulmonares de repetição. Por que infecções pulmonares de repetição? Porque esse pulmão está o tempo todo sendo machucado. Você tem uma recirculação de sangue ali muito grande. E isso não só agride o pulmão, como tem mais chance de levar infecção para esse pulmão, certo? Então, infecções respiratórias de repetição. Além disso, é um bebê que tem ganho de peso inadequado. Claro, gente, é um bebê que o corpo dele está tentando raciocinar para conseguir fazer ele respirar, porque o pulmão está o tempo todo cheio de sangue. Então, esse organismo está focando na cardiopatia, está focando naquele pulmão que está sendo machucado. Ele não vai se preocupar em ganhar peso. Ganhar peso para ele é secundário nesse momento. Então, todas as atenções do corpo ficam voltadas para tentar compensar aquele quadro cardiopulmonar que o paciente fica sofrendo. E a diaforese, que é aquela sudorese importante, principalmente as mamadas, principalmente quando o bebê dorme, que é porque qualquer mínima atividade que esse bebê faz, mínima, isso gasta muita energia, mais energia do que ele já está precisando gastar, tentando corrigir, tentando se organizar do padrão de hiperfluxo que esse pulmão está sofrendo. Então, parece que aquela criança está correndo uma maratona. Ela está só mamando e o suor escorrendo. Sua, uma suadeira mesmo dentro do ar-condicionado, mesmo em lugar que não tem calor, certo? Isso são sintomas muito clássicos de cardiopatia congênita de hiperfluxo pulmonar, tá? Esses sintomas dessa comunicação interventricular, eles são muito variados. Depende do tamanho da CIV e do tamanho da criança. Então, normalmente, a gente faz uma comparação lá no ecocardiograma da CIV com o tamanho da aorta. Então, a gente faz esse tipo de comparativo. Uma CIV pequena é uma CIV que tem menos de 1/3 do tamanho da raiz da aorta. Isso é só medida ecocardiográfica, tá, meninas? A gente só consegue fazer essa avaliação com o ecocardiograma. Então, mede o tamanho da aorta e mede o tamanho da CIV e compara uma com a outra. E aí a gente tem pequena, quando a CIV tem menos de 1/3 da raiz da aorta, moderada, quando ela tem 2/3 ou mais, quando ela tem de 1/3 a 2/3 da raiz da aorta, e ampla, quando ela tem mais de 2/3.
Normalmente, uma CIV pequena não tem sintoma ou tem sintomas discretos. Uma CIV moderada pode dar sintomas ali para essa criança a partir dos 3, 6 meses de vida. E CIVs amplas têm sintomas até já com 4, 8 semanas de vida. Então, ali o bebê, às vezes, ainda está até no período do RN e já está começando a surgir sintomas. O bebê já é mais cansado, já tem mais diaforese, é um bebê que não ganha peso. Então, a partir das 4 semanas de vida, esse bebê já pode ter sintomas se ele tiver uma CIV grandona. Link, diga. Quando ela é pequena, qual é a conduta? Normalmente expectante. Normalmente a gente observa, dependendo da localização. A gente observa o fechamento. A maioria delas, a gente observa o fechamento. A gente ela só pode não... fechar. Isso, pode fechar, tem grande chance de fechar. As únicas que não fecham são as justa-arteriais. Então, se tem uma CIV abaixo da artéria, ela não vai fechar. Não tem jeito. Ou CIVs grandes, que aí você precisa fazer alguma coisa por essa criança antes que dê tempo de fechar, até porque ela não vai fechar mesmo. Porque quanto maior for a comunicação, maior é a repercussão para esse paciente. Pensa comigo, se eu tenho uma CIV de 3 milímetros, eu consigo passar um volume de sangue de 20 ml, digamos, eu estou supondo valores, tá? Consigo passar um volume de sangue do VE para o VD de 20 ml. Se eu tenho uma CIV de 10 milímetros, em vez de passar 20 ml, eu passo 120. Então, quanto maior for essa comunicação, quanto maior for a CIV, piores são os sintomas desse paciente, porque pior é o hiperfluxo pulmonar. E aí o hiperfluxo pulmonar vai gerar todos os sintomas que a gente já conversou. Aqui, um bebezinho com uma tiragem subcostal, tá? Um sinal de esforço respiratório, um bebezinho mais emagrecido, né? Então, a gente tem que ficar atento. No diagnóstico de comunicação interventricular, nós vamos ter o quê? No exame físico, um sopro sistólico em borda external esquerda baixa. Bem aqui. Olha, se a gente tivesse um coração aqui, ia estar bonitinho, né? Para botar aqui no coração para a gente enxergar de novo os nossos focos. Aonde é o sopro da CIV? O sopro da CIV é aqui. Borda external esquerda baixa. Jéssica, por que o sopro da CIV é aqui? Vou já te mostrar onde é que está o septo interventricular. Olha onde está o septo interventricular. Faz sentido eu ter um sopro aqui, de CIV? Total sentido. O septo interventricular está bem aqui, o externo desse meu paciente está aqui, e o foco do sopro da CIV é borda external esquerda baixa. Ok, super certo, super faz sentido. É um bebê que vai ser taquidispineico, pelos motivos que eu já expliquei. Um bebê mais emagrecido, o corpo dele não está se preocupando em ganhar peso, está se preocupando em sobreviver, né? Saturação normal. Jéssica, por que esse bebê não é cianótico? Lembra comigo. Quem são os bebês cianóticos? Os bebês que têm sangue insaturado, né? Então, tá chegando lá no sistema sangue com menos oxigênio do que deveria chegar. Por qual motivo essa CIV seria cianótica? Se o sangue que está no lado esquerdo está indo para o lado direito, não está acontecendo o inverso. Não tem sentido, né? Mas as doenças que o sangue do lado direito, insaturado, passa para o lado esquerdo, aí nós temos cianose. Mas no caso da CIV é o inverso. O ventrículo direito passa sangue para o ventrículo esquerdo, tá? Então não temos cianose. Dos exames complementares, o que a gente encontra no raio-x de tórax da CIV? Aumento da área cardíaca, né? Porque é um coração que está sofrendo, está chegando mais sangue dentro do pulmão, consequentemente, chega mais sangue dentro do coração, e esse coração tem um aumento metabólico, essa criança exige mais metabolismo desse corpo, e com isso o coração começa a dilatar, né? Além disso, é um raio-x com hiperfluxo, olha o tamanho da área cardíaca desse bebê, e vejam se vocês conseguem enxergar onde é que está a ponta desse ventrículo. Olha como a ponta dele está apontando para baixo. Então, muito provavelmente, quem está aumentado é o ventrículo esquerdo, tá? Que é o padrão realmente da CIV, aumento de câmaras esquerdas. E olha o fluxo desse pulmão, gente. Olha o tanto de líquido que tem dentro desse pulmão.
é muito líquido, é muito fluxo, é um hiperfluxo muito acentuado. Ah, Jéssica, então toda CIV vai ter esse raio-x? Não. Aqui na cardiopatia, meninos, a gente tem uma medicina que é muito difícil da gente conseguir caracterizar na medicina baseada em evidências, do tipo, todo paciente que tiver uma CIV de 10 milímetros vai ter um raio-x com hiperfluxo, vai ter um raio-x com cardiomegalia. Não, aqui cada criança é uma criança. Então, existem CIVs pequenas que podem causar isso num bebê pequeno. Mas existem CIVs grandes que podem não causar tudo isso num bebê grande. Por isso que a cardiopediatria, ela se completa. Você avalia a história clínica, você avalia o exame físico, você checa o raio-x e você checa o ecocardiograma. Porque se você checa só o ecocardiograma, esse bebê tem uma CIV de 10, e bora se agilizar para fechar logo esse bebê, a CIV desse bebê. Quando você pega um raio-x, área cardíaca bonitinha, raio-x sem tanto hiperfluxo. Será que não é melhor a gente preparar esse bebê para um momento em que ele está mais madurinho, em que ele está no melhor momento da sua vida, para a gente fechar essa CIV, do que ficar se apressando? Então, tudo a gente precisa unir a história com todos os exames que a gente tiver disponível e não só olhar um exame exclusivo, tá bom? Então, esse é o raio-x do nosso paciente. No eletrocardiograma, a gente vai ver aumento de átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, que é o padrão da CIV, isso de CIVs sintomáticas, de CIVs com repercussão. E o ecocardiograma é o padrão ouro. É o que realmente dá diagnóstico para a gente, tanto de tamanho de CIV, quanto de localização, tá? Qual é o tratamento da nossa CIV? Nós temos na CIV o fechamento espontâneo, então crianças até 7 anos que tenham CIV perimembranosa ou muscular, que não estejam causando tantos sintomas, ou então que você iniciou o medicamento para esse paciente, e esse medicamento deixou teu paciente sem sintomas, sem aquele raio-x horroroso, diminuiu a repercussão que esse buraquinho traz para o seu paciente, você conseguiu estabilizar ele. Vamos ver se a gente consegue aguardar até o tempo que daria para fechar sozinho, né? Mas digamos que não fechou sozinho. Ou é uma CIV que tem muita repercussão, está trazendo muito sintoma para o teu bebê. Vamos programar o fechamento. De quais formas nós podemos fechar? Por cirurgia, né? Então, abre o peito para costurar lá a CIV, ou faz um cateterismo. Como é um cateterismo? Você entra pela artéria femoral, leva um catéter até dentro do coração e solta esse biscoitinho no buraco. Isso daqui é um septo interatrial, mas no ventricular é exatamente a mesma coisa. Você entra com o catéter até o outro lado, né, o lado esquerdo, essa prótese entra fechadinha. Quando você chega nesse lado, você abre a prótese, abre como um guarda-chuva e puxa ela e libera ela exatamente aonde está o buraquinho para tentar fechar essa conexão. Só que existe um porém. Você não consegue fazer isso com CIV justa arterial ou subarterial, embaixo das artérias. Não consegue. Você só vai conseguir fazer com a perimembranosa ou com a muscular. Certo? Certo, professora. CIA é a segunda cardiopatia mais frequente no mundo. Muito parecida com a CIV. Mas o buraco não é mais no septo interventricular, é no septo interatrial, que também, dependendo da localização, olha, aqui nós temos o átrio direito que foi retirado. Retiramos o átrio direito e a gente está olhando para o septo interatrial, tá? E esse septo interatrial, ele também tem várias posições. Se eu tiver uma CIA bem no centro, que é onde a gente chama a fossa oval, que é essa parte central do septo interatrial, nós vamos ter uma CIA do tipo osteosecundo, que graças a Deus é a maioria. 70% das CIAs são do tipo osteosecundo. Por que eu digo que isso é muito bom? Porque é a única de todas essas que dá para fechar por cateterismo. A criança, na maioria das situações, não vai precisar passar por uma cirurgia. Basta fechar. Diga. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, pode parecer boba, mas... Não, pode fazer, nenhuma pergunta é boba. Aqui a gente está começando do zero. Existe essa possibilidade de fazer uma cirurgia através do cateterismo, né? E nas outras, eu abro esse externo, abro esse peito e literalmente eu corto esse coração para poder
Exatamente. Então, qual é a grande questão da cirurgia cardíaca? Você mata o paciente e traz ele de volta. Porque você para o coração do seu paciente. É exatamente isso. E eu fiz essa pergunta quando eu estava na residência de cardiopediatria. Tu estás me fazendo essa pergunta estando no 3º semestre. Então, não tem pergunta boba, entendeu? Porque quando eu estava na residência, eu falei, pera lá. Então, vai abrir o coração. Para abrir o coração tem que estar parado. Vai parar o coração e depois esse coração vai voltar a bater. É exatamente isso. Então, a gente para o coração. Quem fica como função de coração é uma máquina, que a gente chama de SEC. Essa máquina vai ficar oxigenando o corpo inteiro, enquanto o cirurgião corta o coração, bota pedaço de tecido, costura, ajeita a válvula, afrouxa a válvula, tudo que ele tem para fazer, ele faz com o coração parado. Por isso que a cirurgia cardíaca é tão séria. Porque você mata o paciente e traz o paciente de volta no final da cirurgia. Se Deus assim ajudar. A maioria realmente sai, né? Ressuscita, entre aspas. Mas são alguns tipos de mecanismo que eles fazem. Eles meio que congelam o coração, entre aspas. Eles paralisam o coração. E aí, no final, você reaquece o paciente, volta todo aquele sangue da bomba para dentro do coração desse paciente e o coração volta a funcionar. Esse órgão é sensacional, é o melhor órgão que existe, né? Então, é basicamente isso, viu, Marcela? A gente para o paciente e volta depois, tá? Ok. O cateterismo, ele não é uma forma de cirurgia, ele é uma forma de procedimento. Então, com ele, a gente evita a cirurgia. A gente faz como se fosse um exame. O cateterismo, ele também pode ser um exame. Lembra que o paciente infartado, lá o adulto, ele faz o cateterismo só como exame. Então, entra uma cânula pela veia ou pela artéria, vai depender de qual cardiopatia. Entra essa cânula por essa veia, chega dentro do coração e libera esse guarda-chuva. A cânula sai, o menino vai embora com 48 horas desse procedimento. Então, não abriu o peito, abriu uma artéria, só. Abriu uma artéria ou uma veia desse paciente e ele vai embora para casa com 48 horas. Então, é outra vida, né? Todas as vezes que a gente consegue, o ideal é que se faça por cateterismo, tá? Por isso que eu dou graças a Deus, porque a mais comum das CIAs é a osteosecundo, porque é a única que dá para fechar por cateterismo. Mas nós temos também o defeito do tipo seio venoso superior e seio venoso inferior, que são próximas das veias cavas. Além disso, nós temos o defeito do tipo seio coronário. O seio coronário é uma estrutura que tem por trás do coração. Se vocês não têm o livro que chama Atlas de Anatomia do Netter, a minha sugestão é que vocês comprem e nunca se desfaçam desse livro. Tanto do Netter, quanto do Manual de Fisiologia do Guyton. Nunca se desfaçam desses livros, porque eles são essenciais para toda a faculdade e para depois que a gente sai, tá? E nesse livro, eles mostram uma figura bonitinha do seio coronário. Assim como a gente tem as artérias coronárias que mandam sangue arterial para o coração, a gente tem o seio coronário que traz o sangue venoso de dentro desse coração e desemboca dentro do átrio direito. Essa CIA do tipo seio coronário é quando esse seio coronário ele é rasgado. Então, ele abre um buraco dentro dessa CIA, dentro desse septo interatrial. Além disso, nós temos a CIA do tipo osteoprimo, que é a CIA que está bem relacionado à válvula, às válvulas mitrais, que é o defeito do septo. Mas esse é outro assunto que a gente vai conversar em outro momento, tá? Só para continuar aqui, a segunda cardiopatia mais comum, 11% das cardiopatias são CIAs, é uma descontinuidade do septo interatrial, e temos essa classificação que eu falei para vocês. Os sintomas da nossa CIA são exatamente iguais ao da nossa CIV, porque também é uma cardiopatia de hiperfluxo, também é uma cardiopatia que o sangue vai sair do lado esquerdo para ir para o lado direito, e com isso aumentar o sangue dentro do pulmão. Os sintomas também vão ser dependentes do tamanho da aorta, exatamente como eu falei para a CIV. O diagnóstico
também vamos completar tudo. Todos os pontos do checklist nós vamos ticar. Exame físico, que é um paciente que, por conta dessas alterações que eu falei para vocês, que aumenta sangue para dentro do pulmão, vai ter taquidispneia, emagrecimento, saturação normal, desdobramento de B2 e não sopra. Atenção, CIA não é uma cardiopatia que sopra. O máximo que a CIA pode fazer é desdobrar a B2. Lembra que a B2 é o tá. Tum, tá. Tum, tá. O tá, na CIA, pode ficar tum, trá, tum, trá, tum, trá. Por quê? Lembra que o tá, ele é o fechamento da válvula pulmonar junto com a válvula aórtica. Quando nós temos o trá, é porque essas válvulas estão fechando em momento diferente. Então, a válvula aórtica está fechando primeiro e depois a pulmonar está fechando. Por que que isso acontece no caso das CIAs grandes? Porque as CIAs grandes mandam muito sangue para dentro do pulmão. Quando nós temos muito sangue chegando no pulmão, essa pulmonar demora mais tempo para se fechar. E aí a gente acaba ouvindo essa bulha desdobrada. A aorta fecha antes e a pulmonar ainda está lá, esperando o sangue terminar de passar. Quando o sangue termina de passar, ela fecha. Claro que tudo isso acontece muito rápido. Então, o máximo que a gente consegue ouvir é o tum-trá, tum-trá. O trá são as duas válvulas fechando em momentos diferentes, certo? De exames complementares, nós temos no raio-x de tórax uma cardiomegalia, que aqui a gente não tem essa cardiomegalia tão importante, então esse pode ser um raio-x de CIA, mas provavelmente não é uma CIA com tanta repercussão, que esteja aumentando tanto a área cardíaca. Normalmente, a CIA aumenta átrio direito e ventrículo direito. Por que que a CIA aumenta átrio direito e ventrículo direito? Porque está chegando sangue desde lá do átrio, né? Então, eu estou passando mais sangue para o lado direito desde o átrio. Então, o átrio já recebe mais sangue, o ventrículo direito já recebe mais sangue e o tronco pulmonar já recebe mais sangue. Então, todas as vezes que nós tivermos uma CIA, a gente vai ser esperado que aumente câmaras direitas. E pode até aumentar o tronco da pulmonar se tiver muito sangue chegando. Lembra da nossa posição lá naquele raio-x? Que aqui no arco superior nós deveríamos ter a aorta, aqui no arco médio nós deveríamos ter tronco pulmonar e aqui no arco mais abaixinho do tronco pulmonar, o hilo. Olhem esse tronco pulmonar dilatado. Se esse tronco pulmonar está dilatado, pode ser que esteja chegando muito sangue nesse pulmãozinho, certo? E muito provavelmente está. Olha a quantidade de fluxo que tem para dentro desse pulmão. Olha isso. Parece até pneumonia, né? Então, a gente pode dar um diagnóstico errado de pneumonia num paciente com ICC, por hiperfluxo pulmonar, certo? Então, no raio-x, cardiomegalia e hiperfluxo, no eletro, aumento de átrio direito e ventrículo direito, e o ecocardiograma continua sendo o nosso padrão ouro. O tratamento da CIA, mesmo esquema. Ou pode ser por cateterismo, ou pode ser por cirurgia. Por cateterismo, vai depender o tipo da CIA e a idade da criança, o tamanho, saber se tem prótese adequada para aquele tamanho de criança. Como é que faz o tratamento? Antes disso, a gente tem que lembrar que a CIA fecha mais do que a CIV. Então, muito provavelmente, a gente teve mais crianças que nasceram com CIA do que crianças que nasceram com CIV. Só que quando ela é muito pequena, ela não traz sintomas, ela fecha e a gente nem sabia que essa criança tem CIA, nunca vai saber, porque já fechou, certo? Como é que acontece esse fechamento espontâneo? Então, CIA menor que 3 milímetros vai fechar sempre, até os 2 anos de vida. CIA de 3 a 5 milímetros fecha em até 87% dos casos. CIA de 5 a 8% fecha em 80%, sozinho, sem problema nenhum. E uma CIA de mais de 8 milímetros, você já sabe que não vai fechar. Se ela estiver trazendo repercussão para o seu paciente, você vai ter que programar o fechamento, seja qual ele for. Lembrando que esse fechamento espontâneo, ele serve para o nosso tipo mais comum, que é a CIA do tipo ósteo secundo. As outras CIAs não fecham espontaneamente, só o tipo ósteo secundo, tá? Como é que nós vamos decidir cirurgia ou cateterismo para a comunicação interatrial? O ideal é que se pense no fechamento dessa CIA ali a partir de 2, 5 anos, até porque com 2 anos a gente está esperando que essa CIA feche ainda.
Ou então, se esse paciente tiver muito sintoma, você já está com um medicamento super otimizado e ele continua com muito sintoma, muito sintoma, muito sintoma, o ideal é que você já avalie ali o fechamento, seja por cirurgia ou por cateterismo, vai depender do serviço em que você trabalha. E vamos para a nossa queridinha cianótica, né? A mais comum entre as cianóticas. É a cianogênica mais comum, trazendo até 75% dos casos de cardiopatias cianóticas, é tetralogia de Fallot. Na tetralogia de Fallot, a gente tem que ter o máximo de atenção. Vamos lá, ver se vocês conseguem entender de primeira aqui. Aqui nós temos o coração normal e aqui nós temos o coração com tetralogia de Fallot. A tetralogia de Fallot, ela tem 4 alterações. Quais são essas alterações? Lembra que a gente tinha que ter um septo interventricular aqui, separando essas duas paredes. E esse septo, lá na embriologia, ele faz um desvio anormal. Ele vai mais para frente e mais para o lado direito. Então, ele tem um desvio antero-superior e à direita. É isso que acontece com esse septo na tetralogia de Fallot. E essa alteração, ela vai causar todas as outras alterações. Esse desvio do septo acaba fazendo o quê? Forma uma CIV, porque se ele desviou, o septo deixou de existir, então ele vai formar uma comunicação interventricular. Esse é o primeiro defeito da tetralogia de Fallot. Além disso, como esse septo apertou para frente, ele acabou apertando o tronco da pulmonar. Então, esse septo que estava aqui, ele se arrastou mais para cá, e ele aperta a artéria pulmonar. Com isso, nós temos o segundo defeito, que é a estenose da artéria pulmonar. Além disso, quando esse septo se arrasta para frente e para o lado, ele traz consigo a aorta. Então, essa aorta que antes estava aqui, como esse septo se arrastou para cá, ele vai arrastar a aorta um pouquinho mais para cá. E essa aorta acaba ficando por cima do septo interventricular, que esse é o terceiro defeito, que é o cavalgamento da aorta sobre o septo interventricular. Então, ela fica em cima do septo, tá? Olha aqui como ela fica em cima do septo. Aqui ela tá lateral ao septo, e aqui é como se ela estivesse bem aqui, ó, cavalgando esse septo, em até 50%. E o quarto defeito é uma consequência dessa estenose da artéria pulmonar. Como essa artéria pulmonar está muito estenótica, a musculatura do ventrículo direito, ela começa a fazer musculação, propriamente dita. Se eu tenho uma obstrução aqui em cima e eu tento jogar o meu sangue para dentro desse local que está mais apertadinho, esse músculo ele começa a ficar mais forte, começa a ficar hipertrofiado, né? E esse daqui é o quarto defeito, que é a hipertrofia do ventrículo direito. Então, quais são os 4 defeitos? CIV, que é a comunicação interventricular, estenose da artéria pulmonar, cavalgamento de aorta e hipertrofia de ventrículo direito. Beleza? O que acontece aqui nessa cardiopatia? O sangue que chega no átrio direito através da veia cava superior e da veia cava inferior passa para dentro do ventrículo direito, e esse sangue deveria ir para onde? Para dentro da artéria pulmonar. Mas essa artéria está apertada e o sangue vai ter que procurar um lugar mais fácil. Qual é o lugar mais fácil que esse sangue encontra? Ventrículo esquerdo. E como esse ventrículo esquerdo também tem uma pressão aumentada, acaba que esse sangue se mistura e vai para dentro da aorta, porque a aorta está muito mais fácil de passar do que a artéria pulmonar. Claro que passa uma quantidade para a artéria pulmonar. Quanto mais apertada essa artéria for, menos sangue vai passar. Mais sangue vai passar para dentro do ventrículo esquerdo e mais sangue vai passar para a aorta, mais sangue insaturado azul vai passar para dentro dessa aorta e mais cianótico esse bebê vai ser. Entenderam qual é o mecanismo de cianose dessa criança? Sim, professora. O sangue do lado direito passando para o lado esquerdo e chegando na aorta. Quando você vai ver a saturação do dedinho do seu paciente, ele está insaturado, porque o sangue insaturado, que deveria estar chegando exclusivamente dentro do pulmão para sofrer hematose, está chegando na periferia, está chegando através da aorta, em toda a periferia desse paciente. Beleza? Quais são os sintomas?
Eu só fiquei com uma dúvida. Como é que a veia, a artéria pulmonar, desculpa, ela fica apertada? Como é que ela fica? Você diz assim, na gênese? Não. Porque, por exemplo, a CIV que faz com que aconteça a estenose da artéria pulmonar, é isso? É o desvio do septo. Ah, tá. Quando a gente está lá na formação embriológica, esse septo ele assume uma posição, que é essa posição normal, né? Quando a gente tem tetralogia de Fallot, esse septo ele resolve se posicionar em outro local, que esse local é mais anterior, mais superior e mais para a direita. Então, esse septo desviado, ele causa toda essa complicação aí. Ele sai do lugar dele, então ele deixa um buraco no lugar, ele forma uma CIV, e esse mesmo septo empurra a aorta, empurra a artéria pulmonar, deixando ela mais apertadinha. Além disso, ainda puxa a aorta para o lado da pulmonar e deixa ela cavalgada em cima da CIV. Então, esse septo se forma no lugar errado. Quando ele se forma no lugar errado, ele aperta essa artéria pulmonar. Essa figura, ela não é o ideal para a gente mostrar esse septo, porque essa figura é um desenho esquemático. Então, aqui acaba que a gente não enxerga onde é que está esse septo. O ideal é em peça anatômica. Quando eu for falar de tetralogia de Fallot para vocês especificamente, eu vou mostrar numa peça anatômica para onde esse septo se deslocou. Que aí a gente entende bonitinho que esse deslocamento no septo foi ocupado por todas essas alterações. Tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui também, que eu acho que eu ia esquecer de falar. Percebam que existe uma musculatura embaixo dessa artéria pulmonar que não existe embaixo da aorta. Aqui também tem, mas ela tá fininha, tá? Existe uma musculatura aqui embaixo que a gente chama de infundíbulo. Ele é uma característica específica da artéria pulmonar. Na artéria aorta ele não existe. Todas as vezes que você tem uma hipertrofia de ventrículo, como essa massinha, ela também é ventrículo, ela também é músculo, ela também engorda, ela também hipertrofia. E isso diminui mais ainda a luz da artéria pulmonar, então diminui mais ainda a quantidade de sangue que chega dentro da artéria. Então, além de ter essa estenose que foi por conta desse desvio septal, ainda tem essa musculatura aqui, que é o infundíbulo, atrapalhando a subida de sangue para dentro da artéria, tá? Os sintomas da tetralogia, eles são dependentes dessa obstrução da artéria, que foi o que eu falei para vocês. Se for uma artéria apertada, mas nem tanto, o sangue vai entrar para dentro, vai entrar no pulmão e não vai passar tanto para o ventrículo esquerdo. Com isso, essa criança vai ser menos cianótica, ela vai ser menos cansada, mas quando a gente tem um apertinho crítico, um infundíbulo bem gordão, que não deixa passar sangue, aí o sangue vai procurar o caminho mais fácil, ele vai para a aorta. Esse bebê vai ser cada vez mais insaturado e cada vez mais cansado, porque não está chegando sangue dentro do pulmão dele, né? Ele não está conseguindo oxigenar o sangue dele, tá? Então, esse é um paciente que vai ter cianose, né, que a gente já explicou por quê, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, esse daqui é o paciente que você tem que ter muita atenção para o desenvolvimento neuropsicomotor, que não é tão frequente no outro. Por quê? Porque qual é o sangue que vai chegar no cérebro dessa criança, da criança cianótica? É o sangue insaturado, é o sangue com pouco oxigênio, é o sangue que não está adequado para aquelas células que só sabem sobreviver com oxigênio. Então, essas células, às vezes, até começam a se multiplicar, a se hipertrofiar, e essa criança pode até desenvolver macrocrania, hidrocefalia, ou só atraso no desenvolvimento realmente, porque não está chegando oxigênio no cérebro dele. Claro que não está chegando oxigênio, não é de uma maneira aguda, né? Não é, cortou o oxigênio aqui 100%. Não, está chegando o oxigênio, desde que esse bebê foi formado, está chegando o oxigênio com saturação de 80%, né? Um PO2 muito inferior ao que normalmente essa criança iria se desenvolver. Então, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor é muito frequente. Policitemia, por que aumenta a quantidade de células de sangue no paciente com tetralogia de Fallot, no paciente com cardiopatia cianótica? Porque é um corpo que está com baixos níveis de oxigênio, e o que a medula entende? Se não está chegando oxigênio, é porque não tem célula para fazer o transporte, é porque está faltando hemácia.
toma ali liberação de hemácia. Libera hemácia, libera. Aquele moleque fica policitêmico e, na verdade, não muda em nada o transporte de oxigênio, porque o que falta realmente é oxigênio, certo? E é um bebê que tem bom ganho de peso, porque não é uma criança que tem um gasto energético aumentado e tem uma liberação, um transporte de glicose adequado, sem problema nenhum. Claro que, ao longo do tempo, essa criança que vai sofrendo com essa ausência de oxigênio, com essa queda de oxigênio, ela vai começando a perder peso. Mas é um bebê que nasce gordinho, é um bebê que não nasce desnutrido, tá? O diagnóstico, nós vamos ter um sopro sistólico em borda external esquerda alta. Por que vai soprar a borda external esquerda alta? Alguém sabe? Alguém chuta? Professora, porque ele vai ter uma tipo assim, como a senhora falou, esse ventrículo dele direito, ele vai estar aumentado, né? Então, eu acredito que seja até por esse aumento da massa do ventrículo. Mas pensa comigo, Marcela, o sopro, ele é uma dificuldade do sangue passar por algum lugar. Onde é que esse sangue está tendo dificuldade de passar? Na artéria pulmonar? Exatamente. Então, se eu tenho uma obstrução ao meu sangue, é exatamente lá que ele vai fazer barulho. Ah, Jéssica, mas por que esse paciente não sopra na CIV, se ele tem CIV? Porque o sangue não está indo do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. O sangue está indo de um ventrículo que provavelmente está tentando lutar contra a pressão de dentro do ventrículo esquerdo. Então, não tem grande diferença de pressão do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. Ah, eu não tinha entendido a sua pergunta. Entendi. Então, é isso, Marcela. A gente vai ter sopro, porque assim, o que dava para a gente pensar, né? Ah, mas tem uma CIV, Jéssica. Esse sopro não é da CIV? Não. O sopro da tetralogia de Fallot é o sopro da estenose pulmonar. É por onde o sangue tem dificuldade de passar. Todo sangue que tem dificuldade de passar, ele vai soprar. E isso acontece muito nas estenoses das grandes artérias. Por isso que o sopro é mais alto, que é exatamente no foco pulmonar, tá? É um paciente que vai ser cianótico e vai ter uma taquipneia silenciosa. O que é uma taquipneia silenciosa? É aquele aumento da frequência respiratória sem grandes esforços, porque não tem muito sangue chegando no pulmão dele, ele não tem por que estar se esforçando, certo? A não ser que seja uma estenose muito grave de artéria pulmonar, e é outro assunto, tá? No raio-x, o que encontraremos no raio-x do nosso paciente com tetralogia de Fallot? Hipofluxo pulmonar, olha como a gente quase não vê trama nesse pulmão, a gente só vê trama bem aqui, que é onde estão as artérias pulmonares, a artéria pulmonar esquerda e bem aqui a artéria pulmonar direita. Mas o resto do pulmão é um pulmão preto, um pulmão que não tem fluxo. Por que não tem fluxo pulmonar? Porque essa artéria está apertada. Se está apertada, está chegando pouco sangue, certo? Além disso, nós podemos ter aumento de área cardíaca, que nesse caso aqui tem, e esse aumento de área cardíaca, presta atenção aqui comigo, olha onde está a ponta desse coração. Uma pontinha mais elevada, parece uma bota. Se eu tenho pontinha mais elevada, eu tenho aumento de ventrículo direito, que está embaixo e eleva a ponta, ou de ventrículo esquerdo, que está em cima e pesa a ponta. Direito. Ventrículo direito. E isso já se mostrou para a gente lá naquele desenho, que o ventrículo direito vai estar aumentado, porque ele vai estar muscularizado. Ele vai estar mais gordinho, tentando passar pela obstrução dessa artéria pulmonar, certo? Além disso, uma coisa muito característica da tetralogia de Fallot, lembra que aqui no arco superior a gente teria, não aparece sempre, mas pode aparecer, o botão aórtico. Aqui no arco médio, né, mais na curvinha do coração, a gente teria o tronco da pulmonar e mais aqui embaixo o hilo pulmonar. Por que não aparece o tronco da pulmonar aqui para a gente? Por que a gente tem isso que ele chama de escavamento do TP? O que tem no tronco dessa pulmonar? O que tem nessa artéria pulmonar? Desse paciente com tetralogia de Fallot. Por que não aparece tão claramente esse tronco pulmonar, essa artéria aqui? Ela está apertada. Se ela está apertada, não está passando muito fluxo. Então, esse tronco está pequenininho, certo? Por isso que aparece esse escavamento aqui. Nesse raio-x, a gente tem a sensação de que o tronco pulmonar nem existe. Então, deve estar passando bem pouquinho sangue por dentro dele, tá? No eletro, a gente vai ter hipertrofia ventricular
direita, e o ecocardiograma é quem vai definir realmente o nosso diagnóstico a partir daquelas classificações, daquelas 4 alterações que a gente vai ter que encontrar no eco. Aí é o eco que vai dizer para a gente quanto aquela artéria está apertada, qual é o tamanho da CIV, quanto aquele infundíbulo está gordinho, está mais apertado, e isso vai ajudar a gente a pensar em como tratar esse nosso paciente. Mas qual é o tratamento da tetralogia? Tetralogia de Fallot, sempre cirúrgico. Você encontrou um paciente com tetralogia de Fallot, não adianta esperar fechar, não adianta dizer para a mãe que pode fechar por cateterismo, porque não pode. Não vai resolver sozinho e não vai fechar por cateterismo, não vai organizar por cateterismo, é somente cirurgia. O ideal que os livros colocam é entre 6 e 12 meses de vida, porque você vai cortar o ventrículo, né, para poder colocar lá o tecidinho para fechar o buraco, que é a ventriculoseptoplastia, que significa o fechamento, aqui, ó, ventriculoseptoplastia, então você vai colocar um tecido aqui de pericárdio, ou pericárdio do próprio paciente, ou pericárdio bovino, você vai colocar ele aqui nessa comunicação, para fechar essa comunicação, e você vai abrir essa artéria, você não, né, o cirurgião, vai abrir essa artéria, ele vai avaliar como é que ele vai precisar fazer essa abertura dessa artéria, se ele vai precisar cortar esse músculo, se ele vai precisar trocar a válvula, se ele pode só ampliar aqui com uma vela, que a gente coloca uma vela dentro da artéria, e ela dá uma ampliadinha, uma vela de Egar, que a gente chama, então ele vai avaliar o que vai ser feito com esse tronco pulmonar. Professora, e precisa realocar também essa aorta? Ou eu fechando, ela já vai para o lugar certo? Exatamente. Quando você fecha aqui, ó, você já fecha ela por trás. Aí ela já fica no lugar certo, fica no lugar dela. Então, só de fechar esse buraco, ela já vai para o lugar dela. Tá? Agora, muita atenção, meninos. Qual é a grande questão do Fallot? A grande complicação da tetralogia de Fallot é a crise de hipóxia. O que pode acontecer? Lembra que nós temos uma musculatura aqui embaixo, e quanto pior for essa obstrução, mais sintomas esse paciente vai ter, porque menos sangue vai chegar na artéria pulmonar, menos sangue chegando no pulmão, e mais sangue passando para o lado esquerdo e para a aorta, então piora da cianose. O que pode acontecer em algumas situações? Esse infundíbulo, ele é muito reativo, ele é uma musculatura muito reativa, então qualquer tipo de gatilho do tipo desidratação, infecção, irritabilidade, pode fazer com que esse infundíbulo fique fazendo espasmos. Quando esse infundíbulo começa a fazer espasmos, ele quase que zera a quantidade de sangue que vai para dentro da artéria pulmonar. Isso é muito grave, porque essa criança pode parar. Porque quanto menos sangue vai para dentro do tronco da pulmonar, mais sangue vai para dentro da aorta. E mais insaturado essa criança fica. Então, lembra que era um cérebro que estava acostumado a receber 80% de oxigênio, 85% de oxigênio. E quando essa artéria faz espasmo, ele começa a receber 45, 50. Então, essa criança pode convulsionar, pode desmaiar, pode fazer síncope, né, que é o desmaio. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque essa piora da cianose no Fallot de maneira aguda, ou então causando irritabilidade, irritação, síncope, você percebe que o bebê está mais cianótico, isso pode ser uma crise de hipóxia, tá? Esse infundíbulo pode estar fazendo espasmo. E essa criança pode desmaiar, acordar e ficar, inclusive, com sono após. Isso daqui é uma complicação muito grave da tetralogia de Fallot. A criança precisa ir para o médico imediatamente. Quais são as condutas que a gente tem que tomar? Hidratação. Ai, Jéssica, mas eu ouvi falar que cardiopata não pode receber líquido. Todo cardiopata de hipofluxo pulmonar pode receber líquido à vontade. E a nossa tetralogia de Fallot é um bom exemplo disso. Então, se você tem espasmo dessa artéria, você vai hidratar muito esse paciente. Hidrata. Mas por que eu vou hidratar esse paciente? Vou hidratar esse paciente para ver se eu aumento a quantidade de sangue que chega aqui no ventrículo direito e, com isso, aumentar, nem que seja discretamente, a quantidade de sangue que chega para dentro da artéria pulmonar.
Posso fazer morfina. Para que a morfina, Jéssica? Lembra que a morfina ela é um relaxante. Assim como ela vai relaxar o bebê e o estímulo do choro vai cessar, ela pode também fazer um relaxamento nesse espasmo muscular. Oxigenoterapia, para ver se a gente consegue saturar melhor esse sangue, apesar de saber que o oxigênio não normaliza a saturação do falô, né? O oxigênio ele só vai dar um aporte de oxigênio nesse caso. E o propanolol, que é um beta-bloqueador, que é um medicamento que faz o coração relaxar. Quando você relaxa esse coração, ele recebe mais sangue e assim ele consegue ejetar mais sangue para dentro da artéria pulmonar. Então, todas essas medidas são para tentar aumentar o sangue na artéria pulmonar. As crianças maiorzinhas, então criança de 4 ou 5 anos, que você percebe que recebe um diagnóstico de falô muito tardio, o que a gente nota nessas crianças com frequência? Que elas assumem uma posição de cócoras. Por que elas assumem essa posição de cócoras? Principalmente quando elas estão ficando mais cansadas. É automático, porque o corpo delas ensina que naquela posição elas ficam melhor. E por que elas ficam melhor? Lembra que quando a criança fica de cócoras, ela aumenta a pressão na aorta, certo? Ela aumenta a pressão na aorta, porque o sangue não consegue drenar adequadamente para os membros inferiores. Então, vai acumulando o sangue para cima e essa aorta aumenta a pressão. Quando eu aumento a pressão da aorta, eu aumento a pressão do ventrículo esquerdo. Quando eu aumento a pressão do ventrículo esquerdo, esse sangue, ele tende a empurrar mais o sangue do ventrículo direito, e o sangue do ventrículo direito tende a melhorar a entrada para dentro do pulmão. Todo mundo entendeu essas medidas? Sim, professora. Beleza? Pronto, meninos. É isso, apanhado geral, né? Assim, muito pincelado mesmo. Isso é só uma... Ai, meu Deus. Peraí que eu saí. Só um resumão, né, do que a gente sabe sobre cardiopatia congênita, mas claro que a gente vai falar com mais delicadeza, com mais passo a passo sobre todas essas que a gente conversou, tá? É muita coisa para a cabecinha de vocês nesse momento, porque realmente não é um assunto tão simples, é um assunto que precisa ser desenhado, é um assunto que precisa ser rabiscado, que precisa ser repetido, mas eu tenho certeza que ao longo do tempo as coisas vão ficar mais claras para vocês, tá? Que bom que gostaram, meninos. Parabéns pela aula, professora. Obrigada, Marcelita. Pessoal, Obrigada, eu professora. tive que mudar de aparelho, porque o meu outro descarregou, por isso que eu não vou conseguir ligar a câmera. Mas, professora, muito obrigada, a aula foi excelente. Foi muito interessante e depois a gente vai disponibilizar para quem quiser a gravação da aula. Pessoal, antes da gente finalizar, seguinte, relembrar vocês que a gente está com essa disponibilidade em pesquisa. Quem quiser